Seja bem-vindo a mais um Entre Xícaras. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que atravessa vida pessoal, vida profissional, que é o querido limite. E que faz muita falta quando a gente não coloca ele nas relações. Mas já parou para pensar que você pode estar atraindo o que você tolera? E é por isso que hoje, para essa conversa, nós temos a Tatiane Dibi, que é especialista em inteligência emocional e analista comportamental, para falar sobre isso. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui Muito para feliz. falar de um tema que atinge todos nós, né? Aquilo que a Exatamente. gente tolera ou não. Uhum. Eu queria começar com uma perguntinha que é muito comum. Às vezes a gente acha que dizer não, que é o clássico, mais clássico, Uhum. dizer não para alguém vai gerar um clima tão pesado que é melhor eu fazer aquilo que estão me pedindo. Isso acontece muito no trabalho e que gera sobrecarga, mas isso acontece também em outras relações. Mas até que ponto esse não pode ser ok e até que ponto não? Acho que esse termômetro que é difícil de sentir. O não, ele é ok quando a gente não está passando por cima dos nossos princípios, dos nossos valores, daquilo que pra gente é importante e que não nos fere internamente, né? Mas qual é a grande questão? A grande questão é que a maioria das pessoas não sabe esse limiar daquilo que eu tolero e daquilo que eu não tolero. Uhum. Quais são os valores, quais são os princípios, aonde que eu embaso a minha identidade, né? A minha tolerância daquilo que eu permito que o outro faça e aquilo que eu não permito, porque se eu permito, invade a minha essência, eu me sinto mal, eu depois vou me arrepender de ter feito, Sim. né? Eu vou me sentir invadido de certa forma. Então, é esse o limiar. É daquilo que eu consigo negociar, porque, beleza, isso não fere os meus princípios, os meus valores, a minha identidade. Ou aquilo que não. Por aqui não dá pra mim, porque isso fere quem eu sou. Ferem os meus valores. Então, aí que tá a grande questão, né? Da gente aprender, em primeiro lugar, a identificar quem nós somos, a nossa identidade, né? O que é importante pra gente. A gente aprendendo isso, a gente passa a saber se posicionar. O posicionamento, ele é muito importante pra gente saber aquilo que a gente vai falar como sim e aquilo que a gente vai falar como não. Então, as pessoas acham, mas se eu falar, eu vou, não sei, vou perder o meu emprego, ou eu vou perder um relacionamento, seja ele uma amizade, um relacionamento a dois, um relacionamento de forma geral. Se eu falar o que eu realmente quero ou penso, eu não vou agradar. Tá, mas a gente não tem que agradar a todo mundo. E a gente não tá aqui para agradar a todos e a nos desagradar, né? Porque é como se a cada passo que a gente fosse agradando o outro e nos desagradando, a gente fosse se perdendo da gente. Sim. Não, essa parte é brilhante. O risco de se perder só por não estabelecer limite. E outra coisa que você falou também que acho muito legal é que às vezes a importância da gente se conhecer até para conseguir dizer um sim e um não. Porque se eu não sei o que eu quero, se eu não sei sobre mim, eu vou aceitar e tolerar várias coisas e depois lidar com a consequência disso. E é muito comum também nas relações, e aí em qualquer uma delas, quando a gente sente que alguém ultrapassou um limite, achar que a culpa é do outro. Ou seja, nossa, o meu chefe é muito abusivo, nossa, o meu namorado não me respeita, nossa... Como se isso tivesse acontecendo pura e simplesmente por culpa do outro, enquanto não é, né? Não, é através do nosso posicionamento. É através daquilo que a gente passa pro outro, através da nossa fala, seja ela corporal, seja ela na nossa linguagem, na nossa forma de se portar, de se relacionar, de mostrar aquilo que a gente permite, qual é a nossa linha, né?
Até aqui você vai, até aqui chega, até aqui não dá. Então, o que você tolera? Aquilo que eu tolero é diferente daquilo que você tolera. Exato. Porque os meus valores, a minha forma de enxergar o mundo e a vida tem a ver com as experiências, com a forma que eu interpretei a vida. Que é diferente da sua forma de interpretar a vida. Então, às vezes, a sua forma de falar comigo, para você é tolerável. Na sua vida, isso é tolerável. Sim. Mas, na minha vida, isso não é tolerável. Então, como que eu coloco esse limite, né? É demonstrando com empatia. Sim. Né? Com um posicionamento claro, um posicionamento que respeita, que é empático. Olha, eu não gosto que fale comigo dessa forma, né? Será que a gente poderia ir por um outro caminho? Sim, sim. Né? Sim. É muito... Eu acho que o tabu maior do limite é a gente achar que eu vou ser desagradável se eu te disser que não, você tá me incomodando. Enquanto na realidade não. Sim. Mas tem um outro lado também que é o... mas se eu falar que não pra você, ou se eu colocar um limite aqui, até que ponto você vai entender isso como eu tô me posicionando, e até que ponto você vai entender isso como uma coisa mais autoritária. E às vezes o nosso medo é esse, é parecer autoritário, quando na verdade eu tô só colocando um limite. Na realidade isso tem muito a ver com a nossa necessidade de agradar o outro. O nosso medo de não ser aceito. Perfeito. Entende? De perder alguém, de perder uma amizade, de perder um relacionamento, seja ele a que nível for. Então, o nosso medo, né, que na realidade chega a ser uma dependência de afeto, né, de se eu falar... E isso eu aprendi desde pequenininha, né, que a gente tem que falar sim, 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 né, o tempo todo, e tem que dar ok em tudo. E ali a gente aprende muitas vezes a falar o quê? Poxa, eu não posso desagradar. Eu tenho que fazer o que me é falado, né? Sim. E isso vai crescendo em nós, vai crescendo em nós. E aquela ferida, né, muitas vezes de uma invalidação, da gente se sentir menos, né, do que a gente vai gerando em nós uma necessidade de agradar, de ser aceito, de demonstrar que, olha, eu sou legal, me ama, porque eu sou legal. E aí a gente permite que o outro, ele faça com a gente aquilo que pra nós é invasivo. E aí a gente não coloca isso pra fora, né? Tipo assim, olha, será que você poderia falar um pouquinho mais baixo? Porque o tom que você tá falando comigo não tá agradável, né? A gente vai tolerando as coisas, e quando a gente vê, tá uma bola de neve. Sim. Por que a gente vê tantos relacionamentos abusivos, né? Sejam eles na área pessoal ou na área profissional. É porque não há limite. As pessoas, elas fazem coisas com a gente vai aceitando, e a gente, quando vê, a gente tá no nosso limite. A gente fica o quê? Doente. Sim. Né? Porque a doença, muitas vezes, é a manifestação de algo interno que não tá resolvido, que a gente não tá conseguindo tolerar, que a gente não tá conseguindo suportar. E esse não suportar a nossa dor, ele precisa ir pra fora, certo? Ele precisa se manifestar de alguma forma. E muitas vezes se transforma como? Numa depressão, né? Num burnout, em algo que você fala assim, cara, chega pra mim. Não dá mais? Não dá mais pra mim. É legal, é brilhante. Porque você disse que a gente faz isso inconscientemente pra ser amado. E aí a gente começa uma relação. Eu vou aceitando, eu vou tolerando, acreditando no seguinte, não posso perder essa relação. Então, deixa acontecer. Eu vou aceitar, Só que aí é que tá, porque a ausência de limite gera um desgaste. Então, aquilo tudo que eu tô tolerando pra conseguir manter essa relação, uma hora vai embora. É uma bola de neve. Sim. É uma bola de neve. Porque o que acontece? Quando a gente tem essa necessidade de ser aceito pelo outro, né? É porque, na realidade, há em nós uma ferida aberta. Uma ferida de invalidação, de necessidade de ser visto, de necessidade de ser amado, de ser enxergado como alguém de valor.
Então, se você, em algum momento, demonstra pra mim que viu algum tipo de valor em mim, algum tipo de migalha, eu vou pegar isso com todas as minhas forças pra preencher aquele vazio. Então, na realidade, eu não tô aceitando aquela relação a dois, aquela relação no trabalho, porque eu sei do meu valor e eu sei que eu posso estar ali, eu posso agregar valor àquilo ali. Não, é como se você fosse uma salvação para mim. Exato. Você tá me salvando de mim, tá me salvando da minha ferida, da minha falta de competência. Sim. Seja ela no trabalho, seja ela para ter um relacionamento de valor. Entende? Então é como se você estivesse falando assim, olha, eu te enxergo. Vem aqui comigo. E aí o que você faz? Você se deixa mais uma vez. Porque na realidade você não sabe quem você é. Sim. E aí você vai para esse relacionamento, né? E aí você se esforça para você ser quem você acredita, você idealiza que aquela pessoa vê como alguém de valor. E aí o que acontece? Acontece que você vai deixando você de lado. Sim. Se forçando a ser alguém que você acredita que o outro gostaria que você fosse. E que às vezes nem é. O outro nem tá idealizando nem tá idealizando nada. E aí, o que acontece? Você vai, a cada vez mais, se perdendo de você, deixando de se posicionar, não entendendo mais aquilo que você tolera e aquilo que você não tolera. Porque se você não sabe quem você é, você só vive para agradar os outros e a tolerar que os outros façam o que querem com você. Sim. Você deixa de ser você. Exato. Tem um outro lugar que às vezes a gente não fala muito, porque quando a gente fala de limite, a gente pensa na pessoa que não consegue estabelecer esse limite nas regras que ela recebe. Mas também tem o outro lado, do gestor, da mãe, por exemplo, de alguém que tem um próprio negócio, que é colocar limites e regras para aquele que está sendo guiado por você, sendo liderado por você. O quanto isso é difícil também para o outro. Sim. Nessa posição de que ele precisa de líder. Ser um gestor, precisa ser um líder. Sim. O líder, em primeiro lugar, ele tem que saber o que ele quer, né? Uma mãe, ela também tem que saber o que ela quer formar. Exato. Então, para que a gente possa direcionar, a gente tem que saber, em primeiro lugar, a direção que a gente quer tomar, que a gente quer chegar. E aí, quando você deixa isso claro pro outro, se eu tô numa entrevista com você, né? Eu tô numa posição de líder e eu tô aqui para te entrevistar. E aí eu deixo claro para você quais são as regras desse trabalho, né? O que é importante para esse trabalho? Quais são os pré-requisitos para essa vaga? Você atende a isso? O seu perfil, ele tá adequado a isso? Aí entra também, na área profissional, entra muito o DISC, né? A análise comportamental que eu aplico. Para você entender o perfil daquela pessoa. Aquele perfil, ele tem a ver com aquilo que você busca? Porque muitas vezes a gente escolhe só porque eu me identifiquei com você. Eu gostei de você. Gostei de você, então vou te contratar. Mas não é só isso. Aquilo que eu preciso, né? Aquilo que eu busco, existe nessa pessoa? Então, se a gente não sabe aquilo que a gente está buscando, fica difícil que o outro entenda e que o outro faça de acordo com o que a gente precisa. Então, por isso tem que ter regra. Tem que ser específico, você tem que mostrar, olha, é nesse caminho, é isso aqui. O líder, ele mostra o caminho, né? Ele mostra o caminho, ele fala, é assim que se faz, é assim que é necessário, é assim que eu quero, né? Esse rumo que eu quero tomar. E assim é numa posição de mãe, e é assim num relacionamento. Exato. Um relacionamento, eu costumo falar, que também é um processo seletivo. Faz sentido. Né? Se eu tô buscando um relacionamento e eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve. Exato. Qualquer coisa que me olhar e, né, e gostar de mim serve, eu não sei o que eu quero. Então eu vou entrar num relacionamento onde provavelmente eu vou ficar o quê? Frustrada. Agora, se eu sei o que eu busco, eu sei o tipo
de pessoa que eu quero ao meu lado, Sim. óbvio, vai fechar o funil, com certeza. Sim. Mas o funil, ele vai ficar muito mais assertivo, não vai? Exato. E aí você não perde tempo. Uhum. Assim é numa relação de trabalho, assim é numa relação a dois. Sim. Você não perde tempo, porque você sabe o que você quer, você sabe onde você quer chegar. Uhum. E aí, se não tem aqueles pré-requisitos, de certa forma, Uhum. básicos para ser alguém que vai caminhar ao seu lado e que vai te impulsionar, né? Não dá para estar ali. Sim. Não, brilhante. Você dá mentoria. Sim. Certo. Agora, pensando nessa questão do limite, na dificuldade de impor limite, teria algum caso para dividir com a gente? Olha, eu acho que a maioria das pessoas tem dificuldade de impor limites, né? Porque a dificuldade de impor limites, ela vem muito do nosso medo de desagradar o outro. Sim. Né? De perder o outro. Então, é muito difícil alguém vir e não ter esse medo. De impor limite ao outro, né? Falar assim, ah, não, isso aqui eu não... Porque na maioria das vezes, a pessoa ela não sabe quais são os seus limites. Então, uma ferramenta que eu aplico, uma sessão que é muito, muito, muito valiosa, é a sessão que eu ensino a pessoa a entender quais são os seus valores. Brilhante. Eu lembro de uma das minhas mentoradas, na verdade foi uma das minhas primeiras mentoradas, essas marcam a gente, né? Ela, na sessão de valores, ela falou assim, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sim. Cara, é óbvio. Se os meus valores são esses aqui, e eu só busco pessoas, eu não vejo pessoas de acordo com os meus valores, nunca vai dar certo. Era uma pessoa que entrava de relacionamento em relacionamento, sempre com um perfil específico de pessoa que atraía ela, né? Só que estava totalmente desalinhado com quem ela era, com seus valores. Então, o que ela fazia a todo relacionamento? Ela deixava ela de lado, aquilo que era importante para ela, os seus hobbies, os seus costumes, né? O dia a dia dela. Sim. E ela se jogava nas relações. Como? Agora eu esqueço minha vida e agora eu me entrego pro meu relacionamento. E aí o que acontecia quando o relacionamento acabava? Porque é óbvio que vai acabar. Ninguém suporta alguém que é totalmente dependente de outro, né? O que acontecia? Ela achava que o mundo dela ia acabar. Porque tinha acabado? Porque tinha acabado. O mundo que ela construiu. O mundo que ela construiu tinha acabado, tinha desmoronado. Então, assim, quando ela conseguiu perceber os valores que regem a vida dela, né? E a gente tem mais ou menos 5 valores que regem a nossa vida. Ela falou assim, caramba, faz total sentido. E eu lembro que ela ordenando os valores, ela falou assim, não, esse aqui é o primeiro. Esse aqui é essencial, realmente. Esse aqui a pessoa tem que ter, porque se não tiver, não tem como a gente caminhar junto. Eu falei, que interessante. Algum relacionamento que você teve antes, você conseguiu identificar esse valor? Estava completamente perdida. Totalmente perdida. Então, se a gente não tem um direcionamento, por que uma mentoria, ela abre a nossa visão, abre a nossa mente? Porque eu falo que, em primeiro lugar, você exerce um olhar sobre você que você nunca tinha exercido. Sim. Você se descobre. E não tem como a gente ser feliz com o outro se a gente não é feliz primeiro com a gente. Sim. Se a gente não se tolera. Se a gente não se olha, até como criança, e a gente fala assim, olha, obrigada. Né? Obrigada. Eu tô aqui. Tem pessoas que lembram da infância e elas têm raiva da infância. Elas têm raiva do que aconteceu com ela. E o que é isso? É uma criança totalmente ferida que ainda habita em você. Sim. E que você precisa tratar para você saber quem você é e quem você quer se tornar daqui por diante. Sim. Né? Porque quem decide quem a gente se torna somos nós, são as nossas escolhas. Sim. E para que a gente tenha escolhas assertivas, a gente precisa de posicionamento. É tão sensível
o quanto a gente se perde, porque é isso. Se você não coloca limite, eu vou me perdendo, me perdendo até não me achar mais. Sim. E aí vem um choque grande, que é esse, você precisa de alguém. E aí, eu acho que já é um momento que é difícil você sair sozinho. E por isso a mentoria seria fundamental. Porque aí você chega num lugar onde perdi meu chão. Sim. Agora, também é legal pensar, agora assim, na vida 2, que se eu vejo que você tá se perdendo totalmente na relação pelo outro, e eu sou esse outro, seria interessante também que esse outro tivesse falasse, não, pera, Tati, acho que você tá se perdendo, você tá deixando de fazer tudo que você gostava de fazer. Você não tá sendo mais aquela outra pessoa que você era no início. Sim. Porque isso também é legal. Sim. O outro limitar também. Sim. Porque nem sempre a pessoa tem isso por natureza. Sim, né? sim. Eu acho que um relacionamento, né, ele é uma parceria também. Uhum. Quando ele tá de alguma forma se perdendo, né, ou desacreditando de si, ou tá se deixando de lado, Sim. né, o outro exercer esse olhar e falar assim, olha, poxa, acredito em você, confio em você, vai, faz, acredita, busca, você pode, isso é muito importante, a gente conseguir ajudar o outro a sair de um lugar que a gente tá vendo que ele tá indo, que não tá legal. A gente fala assim, olha, cara, não tá legal isso aqui não. Sim. Volta pra você, volta a se enxergar, volta a ter a sua individualidade, né? A sua identidade. Por que a gente perde a nossa identidade? Porque a gente deixa de se ver como indivíduo. Sim. Indivíduo. E o que acontece em muitos relacionamentos? A gente entra num relacionamento para suprir uma ferida nossa, né? E aí, o que acontece nesse relacionamento? A gente acaba se perdendo. Porque se a gente entra para suprir algo, se a gente não entra na nossa completude, a gente vai se deformando. Sim. Né? A gente vai se deformando. E essa outra pessoa que tá com a gente, o que acontece na maioria das vezes é que essa outra pessoa, ela também entrou num relacionamento para suprir uma ferida. Exato. Tá todo mundo tentando se completar. Tá todo mundo tentando se completar. Então, por isso que às vezes é muito difícil esse olhar do outro. De falar assim, olha, você tá se perdendo de você. Na maioria dos casos, o que a gente vê? A pessoa que tá se sentindo sufocada, ela fala, cara, não quero mais isso aqui não. Tchau, vou embora. E é quando o outro desmorona. E é quando o outro desmorona. Mas por quê? Porque essa pessoa também ela é ferida. Só que de uma outra forma, né? Então, por isso é tão importante que a gente, antes de entrar num relacionamento, a gente se olhe. Sim. A gente se enxergue, né? Ah, mas eu já tô num relacionamento. Beleza. Então, você se trate agora. Você busque ajuda agora. Sim. Busque se olhar, se enxergar. Porque se esse relacionamento ele tá bom, né? Se você vê futuro nesse relacionamento, para que ele se torne um relacionamento saudável, você precisa voltar para você. Você precisa voltar a se enxergar, até para que você tenha uma continuidade diferente, né? Uma página diferente nesse relacionamento. Sim. Senão o que você tá tentando construir e sustentar vai desmoronar mais cedo ou mais tarde. Não tem jeito. Tati, muito obrigada por essa conversa. Acho que foi incrível essa troca. E a ideia dessa conversa hoje é exatamente alertar a gente e fazer com que a gente reflita de quais limites eu preciso colocar na minha vida e começar eles hoje. E entender que colocar limites não é nenhum tabu e nenhuma grande dificuldade. É não permitir com que eu me perca. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um prazer. Sim, até o próximo café.